E o tema de hoje é literacia emocional e autorresponsabilidade. Então, hoje nós vamos terminar aqui o nosso pilar um, de autoconsciência e autorresponsabilidade emocional, entendendo o que é, então, essa literacia emocional e essa autorresponsabilidade. E aí eu gosto de trazer no início dos trabalhos sempre personalidades, sábios, pessoas de peso na nossa história, na nossa formação humana, né? Aqui eu trouxe uma fala de Aristóteles, que ele fala assim: qualquer um pode irritar-se, isto é fácil, mas irritar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. Então, é fantástica essa frase que ele traz, por quê? Porque isso é literacia emocional, isso é o controle das nossas emoções. E, e é isso que a gente vai trabalhar, então, nessa aula. Então, o que que é literacia emocional? É a capacidade de lidar de maneira eficaz com as nossas emoções no cotidiano. É tudo isso que a gente está aprendendo, as aulas que a gente viu nessa semana, né? A gente entendeu o que era emoção, a gente entendeu, né, que a emoção ela afeta, né, nossa mente, o nosso corpo, que ela é inconsciente, que ela é efêmera, a gente não controla as nossas emoções, mas a gente pode, né, controlar como a gente reage a essas emoções. A gente pode gerenciar as nossas emoções para ter maior qualidade de vida. Então, isso é a literacia emocional. E o que é autorresponsabilidade? Aí eu trouxe aqui uma definição do Paulo Vieira, que é a crença de que você é o único responsável pela vida que tem levado. Sendo assim, é o único que pode mudá-la. Eu gosto bastante dessa definição que ele traz, porque, na verdade, a autorresponsabilidade é a habilidade que a gente tem de cuidar da gente mesmo, de assumir a responsabilidade pela nossa vida. Então, se a nossa vida não está legal, não tem ninguém que vai transformar a nossa vida. Não é o outro, é a gente mesmo. Nós somos os únicos responsáveis pela vida que a gente tem. E eu acho isso bem, além de verdadeiro, ele traz a gente para o chão, a terra, a gente, né? Porque se nós, enfim, né, se nós queremos mudar, a gente precisa começar mudando dentro da gente. Não é isso? Por que que eu trouxe esse treinamento emocional, né? Do caos ao centro. Eu trouxe esse treinamento porque a gente precisa, a gente se encontra hoje em dia, né, por N motivos, os desafios do dia a dia, a gente vive num mundo em constante mudança, com uma exigência, constante exigência, a gente já está sempre tendo que melhorar, tendo que ser, tendo que ter, esse ter que, né, faz com que a gente tenha uma vida voltada para o externo, uma vida voltada para as realizações externas e a gente acaba esquecendo de cuidar da gente, esquecendo que existe um centro dentro da gente. E que não adianta nada a gente fazer muito fora, a gente mostrar muito fora, a gente ser muito fora e dentro estar uma bagunça. E é isso que a gente vai trabalhar, e é esse o objetivo, então, desse treinamento emocional, é a gente sair desse estado caótico interno para a gente ir ao nosso centro. Mas como é que a gente faz isso, né? Se fosse tão fácil, a gente já tinha feito. Se fosse só um botão para a gente apertar, seria muito mais fácil, mas não é. Existe um processo, existe uma forma da gente chegar no centro. E é isso que a gente está trilhando. E essa forma é exatamente a literacia emocional. É entender, né, compreender as nossas emoções, entender o nosso mundo interno e gerenciar esse mundo interno. Não existe outra forma da gente sair. Não existe milagre para que a gente transforme as nossas emoções.
As nossas emoções, elas, como eu falei, elas acabam levando a gente para um modo automático de viver. Se a gente não para, se a gente não olha, se a gente não entende, se a gente não se conhece, né? Se a gente não conhece o nosso padrão emocional, foi isso que eu fiz, que eu fiz nos exercícios e que eu trouxe para vocês nas aulas, é primeiro essa investigação, primeiro entender esse nosso padrão emocional que nos afeta até hoje, entender como isso está acontecendo hoje, né? Entender o nosso portfólio emocional atual, para a gente começar a usar essas informações e usar as nossas emoções ao nosso favor. Então, tudo isso é literacia emocional. Então, agora a gente vai começar nessa jornada. Até aqui, né? A gente teve as primeiras aulas, a gente preparou o terreno para iniciar a jornada. O que que é preparar o terreno? Então, a gente foi entender o que são emoções. Emoções é uma área muito vasta, tem várias teorias, tem vários pesquisadores, enfim, se a gente procurar dar um Google aí, a gente vai achar inúmeras definições, né? Mas a gente mesmo nunca parou para, a gente não aprende na escola, a gente nunca parou para entender o que que é emoção, né? A gente sente, e muitas vezes a gente sente de uma forma organizada, desorganizada. A gente sente, a gente é afetado pela emoção, mas a gente não sabe o que é, não sabia até então, né? O que era emoção, como ela afeta a nossa vida, que ela pode levar a gente para o caos ou que ela pode levar a gente para o nosso centro. Então, foi isso que a gente trabalhou essa semana. Todos nós temos um centro. E esse centro é onde mora a nossa calma e a nossa clareza. Esse é o centro, tá? Algumas pessoas falam que é aqui no centro do cardíaco, outras pessoas falam que é um pouco acima do umbigo, enfim, não importa. Esse centro é onde a gente concentra a nossa energia, a nossa sabedoria, é a nossa ligação com o mundo terreno e o mundo espiritual. Então, quando a gente vai para esse espaço, quando a gente vai para o nosso centro, a gente então alcança um estado de clareza mental e de calma muito grande. Então, esse é o nosso trabalho, independente da vida do dia a dia, porque a gente não pode, né, parar e a ideia desse treinamento não é a gente virar ninguém zen budista, né? É a gente ter essa gestão emocional, desenvolver a nossa inteligência emocional e a resiliência mental no dia a dia mesmo, sabe? Nos BOs da vida, nos perrengues que a gente passa, nas relações, no dia a dia. Então, é acessar, a gente precisa criar, e é o que nós estamos fazendo, criar um caminho de volta a este centro. E o que que nos afasta, então, do nosso centro? O que que nos afastou? Por que que a gente não tinha esse conhecimento, né? Porque toda essa inabilidade emocional. Isso acontece porque na nossa cultura, a gente não aprende educação emocional. Na nossa cultura, a gente aprende, né? Isso vem dos gregos, né? É muito focado no desenvolvimento da nossa racionalidade, diferente da cultura oriental. Então, a gente não aprendeu, mas a gente precisa fazer essa busca, buscar essa educação emocional por nós mesmos. É uma decisão que a gente toma. Por quê? Porque a autorresponsabilidade, que é eu pegar a minha vida nas minhas mãos e cuidar dela da melhor forma, né? Ela só acontece quando a gente entende, quando a gente cria uma autorresponsabilidade sobre as nossas emoções, sobre o nosso desenvolvimento emocional. Então, a gente precisa, o nosso desenvolvimento biológico, ele acontece, ele não depende de nós, ele é automático. O nosso desenvolvimento emocional, não, ele depende dessa nossa vontade, por isso a autorresponsabilidade. Por isso o nome dessa aula, literacia emocional, que é esse conhecimento do nosso mapa interno, e a autorresponsabilidade, que é
a nossa força de vontade para caminhar nesse desenvolvimento emocional. Então, o fato da gente não ter tido isso, o de vir numa sociedade, né, numa cultura que não promoveu, né, esse incentivo à educação emocional, isso fez com que a gente vivesse de uma forma automática, ignorando, né, as nossas emoções e sendo afetadas por elas. Isso que fez a gente chegar aqui nesse momento, chegar no dia de hoje com as questões que todos vocês trouxeram lá no próprio formulário de inscrição, né? Mas estamos aqui para mudar isso. Vamos entender então um pouquinho o que que é então esse caos, né? Vamos traduzir o caos no dia a dia do que a gente vive. Aqui o que eu trouxe para vocês é a janela de tolerância. O que que é a janela de tolerância? Vocês vão ver que em cima ela tem, né, o estado de hiperativação, ou seja, muito estresse. Quando a curva está lá em cima, a gente está em muito estresse. E quando a curva está aqui embaixo, é hipoativação, muita apatia. Na hiperativação, a gente está no estado de quê? Luta ou fuga, explosões, uma alta energia, aquela agitação. Muitos de vocês colocaram, uma agitação que queria vir porque queria controlar essa agitação, essa necessidade de ter que estar o tempo todo fazendo alguma coisa. Crises de ansiedade, crises de pânico, se sentir sobrecarregado, tudo isso é quando as nossas emoções estão lá em cima, na hiperativação. E a hipoativação é quando as nossas emoções estão lá embaixo. Ou seja, também muitos de vocês trouxeram esse sentimento de congelamento, de apatia, de entorpecimento, sabe aquele eu não sinto nada, eu não sinto as minhas emoções? Dissociação, como se não fosse meu, sensação de vazio, de paralisia. O que que acontece? Quando a gente não trabalha o nosso desenvolvimento emocional, quando a gente não faz a nossa regulação emocional, essa janela de tolerância, ela fica curtinha. E aí, qualquer coisa que acontece no trânsito, vai lá para a hiperativação. Qualquer comentáriozinho no trabalho, vai lá para a hipoativação. Fica muito curta essa amplitude da curva. E o que que é, então, a regulação emocional? A regulação emocional é quando a gente trabalha, desenvolve a nossa literacia emocional e expande essa janela de tolerância. Ou seja, o ideal é que as nossas emoções ficassem assim, ó, no meio, sabe? No meio dessa, nem no estresse, nem na apatia. E que altere, sim, né? Porque, na verdade, a gente tem momentos de alegria que ela sobe, tem momentos que acontecem coisas que realmente abaixam, mas o quanto a gente se recupera e chega num equilíbrio, numa linearidade para resolver e para viver o nosso dia a dia, isso é desenvolver a nossa literacia emocional, né? Uma maestria na gestão das nossas emoções. Mas estamos começando, né? Estamos aqui engatinhando. Eu trouxe aqui para vocês entenderem, porque a gente fala caos, vamos entender o que que é o caos, né? O caos ou eu posso estar muito ativado por qualquer coisa, qualquer motivo, qualquer situação, ou eu posso estar muito hipoativado. Então, estou apático, tô. Quando a gente entra nesses estados por muito tempo, aí conforme tem lá na aula, a gente entra nos estados de quê? De espírito. Isso começa então a afetar o quê? O nosso comportamento. Então, se a gente está muito em hipoativação, a gente começa a ter um comportamento melancólico, mais depressivo, mais falta de motivação. Da mesma forma, se a gente está o tempo todo muito estressado, muito ativado, esse tempo todo estressado, o tempo todo ativado, prestem atenção, quem fica assim? A gente na tela do celular, tá, gente? Esse excesso de dopamina que a gente tem.
Então, isso deixa a gente muito ativado. E o que acontece? Isso tudo acontece internamente, a gente não regula, porque muitas das emoções são automáticas e inconscientes. Então, isso fica lá dentro. Muitas vezes a gente está agitado, muitas vezes a gente não está nem sabendo e nem sabe por quê. Aquela sensação de não aconteceu nada, tá tudo bem, e eu estou me sentindo agitada, eu estou com ansiedade, eu estou não consigo parar a minha mente acelerada, porque eu estou recebendo ativação de dopamina de baixa qualidade, tá, gente? Uma dopamina que vem de um exercício físico, que dá energia pra gente, um exercício de respiração, tudo isso, né? Tem exercícios de respiração que ativam a gente ao invés de acalmar, tudo isso é muito saudável, mas eles não são constantes. O uso da tela é constante. Então, a gente tem que tomar cuidado, inclusive, com as nossas crianças aí. Então, vamos lá, gente. Vamos entender, então, o que que é essa literacia emocional e autorresponsabilidade. Que é, né? Vamos olhar o que tem nessa janela aí, gente. A gente está aí no quartinho escuro do nosso caos. Vamos ver a luz. Esse protagonismo, ele tem a ver com a nossa autonomia mesmo, sabe? Uma questão de liberdade emocional que não é deixar de sentir as nossas emoções, não é estar sempre bem, sempre positivo, mas é aprender a navegar naquela curva, né? Aprender a navegar no dia a dia e encontrar o nosso estado, o nosso centro, é saber aonde é o nosso centro e voltar para ele, para tomar melhores decisões, para ter uma vida muito mais feliz, né? Bem-estar, com saúde emocional, tudo isso. Então, primeiro, é conhecer as nossas emoções. A gente aprende, como eu disse, né? A gente aprende a ler o mundo, mas a gente não aprende a ler as nossas próprias emoções. A gente aprendeu a ler, a gente aprendeu a pensar na escola, a gente aprendeu a fazer conta de menos, conta de mais, e assim as das mais diversas, né? Que a gente odiava, né? Até hoje, para que que serve o quê? Oh, meu Deus, eu esqueci. Esqueci né? Não era Bhaskara? é a fórmula de Bhaskara, tudo isso, né? Enfim, brincadeiras à parte, a gente aprendeu, e que tudo é muito importante, mas a gente não aprendeu a ler a nós mesmos, a ler as nossas emoções. E é o que a gente está fazendo aqui, né? Nesse programa. Então, literacia emocional é essa capacidade de reconhecer, entender e gerir o que sentimos. É o nosso mapa interno. E a autorresponsabilidade? É o poder da escolha. É como eu falei, a gente escolhe ir para academia, né, para malhar o corpo. Então a gente não escolhe parar um pouquinho, né? Ah, mas tanto tempo, eu não vou meditar, agora eu não tenho tempo, eu não vou fazer os exercícios porque é muita coisa, vou deixar para o final de semana, enfim. É claro que a gente tem uma vida dinâmica, que todos nós temos responsabilidades, tarefas, e a gente está até nessa primeira semana organizando aí os nossos dias, né, com o próprio treinamento, mas ter autorresponsabilidade é isso. Peraí, eu vou cuidar de mim. Eu vou olhar porque precisa ser olhado. Porque do caos ao centro, eu não consigo caminhar se não for através de uma ação consciente. Então, se eu não consigo caminhar através de uma ação consciente, eu fico tomado pelo caos. Então, é um poder da escolha. Eu posso ficar onde eu estou, mas nada vai mudar. Então, se a literacia emocional é o mapa das emoções, a autorresponsabilidade é o que nos faz agarrar no volante, para caminhar no nosso mapa, né? Para entender, então, como é que eu funciono aqui dentro. Eu trago sempre, tanto nas mentorias como nos cursos, esse exemplo. Vocês entrariam num carro em alta velocidade sem saber dirigir? Ah, deixa que peraí, eu vou pular aí nesse carro, não sei para onde está indo, não sei como ele funciona. Ninguém em sã consciência faria isso, né? Mas a gente está num corpo e numa mente sem saber como eles funcionam. Então,
A autorresponsabilidade, peraí, vou pegar nesse volante, vou entrar nesse meu mundo interno para poder aprender a navegar dentro e fora. Então é isso. Significa que nós somos, sim, né, os únicos responsáveis pelas nossas emoções e reações, escolhendo o que fazer com elas. Eu não posso escolher que emoção me afeta, eu não tenho consciência, né? Isso é inconsciente, isso, enfim, tem a ver com o meu histórico, com a minha visão de mundo, tem a ver com várias motivações que eu não tenho controle. Mas eu posso, e aí é que tá. Qual é o meu protagonismo? Eu posso decidir e sou responsável pela minha emoção. Então, eu posso reagir melhor, eu posso escolher o que eu quero falar, eu posso escolher o que eu quero, como que eu vou tratar aquela emoção que eu estou sentindo. E aí eu trouxe também várias técnicas de regulação aí ao longo da semana para a gente fazer isso. E aí, juntando os pilares da literacia emocional com a autorresponsabilidade, a gente tem exatamente isso. A autoconsciência, né, que é reconhecer essa emoção e assumir. Então, a ansiedade, assumir a responsabilidade por gerenciar a minha ansiedade. Sem culpar ninguém, sem culpar o que está acontecendo, sabe? Estou ansiosa por quê? Estou ansiosa porque eu vou investigar. Eu vou pegar meu carrinho lá, ó, no meu volante, vou pegar meu mapa, peraí, né? Fizemos exercício de ir para o passado, pô, né? Quantos de nós voltamos aí para o passado? Olha, quantos sonhos não estão vindo aí de emoções de medo, coisas que estão lá atrás, né? Então, essa emoção é minha, como eu vou cuidar disso? E aí a gente trouxe também aí no treinamento, nas aulas e nos exercícios como fazer isso, né? A princípio é como na escola, gente. A gente faz exercício. Com o tempo, né? E agora é um treinamento, então é constante, né? A gente está fazendo um intensivão aqui, mas a ideia é de que a gente absorva isso e que fique uma coisa dinâmica, orgânica com o tempo, né? Mas estamos começando, né? Estamos começando aí, engatinhando no processo. Mas eu trouxe o processo para vocês já conhecerem. Autorregulação. Gerir impulsos e escolher conscientemente como reagir, em vez de descontar frustrações. Então, em vez de eu engolir o que eu estou sentindo, né? Em vez de eu me colocar em situações que não são boas para mim, lembra lá da técnica do Brow? De escolher a situação melhor, modificar a situação, tem várias técnicas. Respiração, a própria meditação faz com que a gente consiga parar e pensar, respirar antes de reagir. Esse é o poder da meditação, né? Ela cria um caminho neural na nossa mente e com o tempo esse caminho fica fixo. A gente abre um atalho, com o tempo ele vira uma rua fixa na nossa mente. Então a gente para de reagir, a gente passa a agir com sabedoria. Então, essa é a autorregulação. Consciência social. O que é essa consciência social? É usar de empatia, porque quando a gente aprende a conecta com as nossas emoções, aprende como funcionam as nossas emoções, naturalmente a gente entende que o outro também sofre por isso. O outro também tem um mundo emocional. E é lógico que eu falo, né? Eu dou esse exemplo. Ninguém vai ficar na linha de tiro de ninguém, né? Se a pessoa não sabe gerir, se a pessoa tem uma baixa inteligência emocional, você não vai ficar na linha de tiro. Mas você vai entender aquilo que está acontecendo e você vai poder dar respostas melhores para você naquela situação e para o outro também. Assim como também é uma habilidade que você vai desenvolver de apoiar os outros, de entender melhor e de lidar com seus conflitos. Sabe aquela coisa de você entende, quando você entende que você tem um caos, você entende que o outro também tem o caos dele. E que tanto você pode ajudar o outro, né, naquilo, quanto você pode sair daquele caos alheio.
Nem toda batalha é nossa, a gente aprende com o tempo, sabe? A gente escolhe as nossas batalhas. E por último, aqui a gestão de relações, que é assumir a responsabilidade pela sua resposta, que é exatamente isso que eu falei. Às vezes mudando a abordagem. Quantas vezes, né, a gente tem uma opinião sobre as pessoas, cheio de julgamentos, sabe? Esse mundo, esse caos emocional que tem dentro da gente faz com que a gente veja o mundo todo turvo. Tá tudo escuro. Vocês verem a primeira imagem lá do caos que eu trouxe na própria apresentação, né? O rapaz lá tá num buraco, né? Como se fosse uma onda toda preta. A gente não vê, diminui a nossa capacidade de visão. E aí, quando a gente começa, peraí, o que eu estou sentindo? O que está acontecendo? Como é que eu posso lidar melhor com esse conflito? Como é que eu posso construir ponte ao invés de muros? Então, é sobre isso. Essa é a combinação que transforma. Unir a literacia emocional à autorresponsabilidade é uma força de mudança real. Então, trazendo essas técnicas, aprendendo a gerenciar as nossas emoções, né? Ter consciência, que é uma habilidade humana só, né? Sentir, ter consciência das nossas emoções, gerenciar as nossas emoções, né? Unida a essa disposição para fazer isso, que precisa, né? A regulação emocional, ela depende do treino e esforço. Então, a autorresponsabilidade, ela vem trazer isso, esse conhecimento, essa aceitação de que precisa do nosso esforço pessoal. Então, a gente deixa de ser só sobre entender emoções para uma ferramenta para a gente viver melhor a nossa vida, para a gente escolher como viver a nossa vida, deixando de ser vítima das nossas emoções para nos tornarmos exatamente protagonistas. E essa combinação, ela nos permite lidar com a vida e alcançar o nosso potencial máximo. A gente vai trabalhando, a gente vai trabalhar semana que vem, né, as nossas forças de caráter, né? Que são a nossa assinatura, força de assinatura, que vibra em nós, né? Quais são as forças, os valores que a gente tem intrínsecos. Tudo isso a gente vai aprender. Então, a literacia, ela traz isso, junto com a autorresponsabilidade. Uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês, que não está na apresentação, é que a autorresponsabilidade, ela é uma habilidade que a gente acaba deixando de lado, que também não aprendemos junto com a inteligência emocional, que é essa habilidade da gente cuidar da gente. A gente busca muito cuidado do outro, né? Quantas infinitas relações, relacionamentos terminam porque o outro não olhou, o outro não viu, o outro não deu, relação de trabalho, o outro não fez por mim, é sempre o outro, né? A gente foi muito adestrado para olhar para fora. Mas a verdade é que quando a gente olha para dentro, quando a gente assume a responsabilidade por onde a gente vai caminhar, como a gente vai caminhar e como a gente vai construir a nossa vida e atingir os nossos objetivos, o outro acaba sendo, ou a gente transforma esse outro, né, em alguém que vai junto com a gente, que ajuda a gente nesse processo e a gente também ajuda o outro, né? Ou a gente acaba selecionando as pessoas que não faz sentido para a gente manter. Mas a gente não usa aquilo como se o outro, como uma desculpa, como se eu fosse uma criança, né? Então, a autorresponsabilidade era uma habilidade do adulto. E ser adulto, né? Estar adulto é diferente de ser adulto. Estar adulto é biológico. Então, se a gente cresceu, muita gente fala: eu estou pagando boleto, não tenho mais disposição para sair, quero ficar em casa, tem isso até nas redes sociais, né? Então, a vida de adulto. Então, isso é estar adulto.
Então, biologicamente, a gente, lembra que eu falei, o desenvolvimento biológico, ele é automático, ele acontece, não depende da nossa vontade. Ser adulto é adultecer. E adultecer é exatamente isso. A gente só consegue com desenvolvimento emocional. Então, a autorresponsabilidade é uma habilidade do ser adulto. É aquele que pegou a responsabilidade da sua vida e da construção da sua vida para si e para seguir adiante. Não é só apenas estar adulto. Está cheio de criança de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos e por aí vai, né? A idade emocional, tem um estudo que fala que a idade emocional do nosso a idade emocional, né, da nossa sociedade é de 12 anos, gente. Vê se não precisa de um treinamento desse. Não é verdade? Estamos chegando ao final. Então é isso. Vamos, o convite é: vamos seguir na jornada com esse combo poderoso? Bora conversar, gente?